Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o instrumento de medição micrômetro, né? Hoje a gente vai fazer, né, uma análise de leitura e interpretação de uma medida, né, pelo mesmo. Nosso foco nesse momento não é falar sobre os tipos de micrômetro, né, mas mesmo assim vamos falar um pouco sobre a questão do funcionamento, né, até para poder dar base na questão da leitura, né? A gente já tem vários vídeos sobre paquímetro no canal, mas sobre o micrômetro esse é o primeiro. E o micrômetro ele tem um detalhe interessante que, não levando em consideração a ação final dele, mas levando em consideração a questão do mecanismo, é a base para os vários tipos de micrômetro, né? Que leva em consideração justamente uma transmissão por meio de fuso, né? Ou seja, ele vai ter um deslocamento rotativo, o qual ele tem um fuso compasso, né, extremamente pequeno, né? Normalmente aí em torno de 5 décimos, né, de passo, ou seja, a distância de uma crista de um filete para o outro, o que faz com que o deslocamento linear do tambor em relação ao corpo do micrômetro ele seja lento, né? Então você tem como ter no micrômetro uma aproximação elevada no que diz respeito à precisão da medida, né? Então normalmente o micrômetro você vai encontrar ele com aproximação de 0,01, né, centésimo de milímetro, né? Ou seja, quando a gente fala aproximação, a gente está falando da menor medida possível a ser medida com aquele instrumento, né? Como eu disse, a gente tem vários tipos de micrômetro, né? Mas no que diz respeito ao mecanismo, ele praticamente permanece o mesmo. Existem alguns micrômetros que têm alguns sistemas internos diferentes, né? Ele tem uma relação de avanço maior, né? Mas o princípio dele toma como base essa característica, né? Ou seja, o deslocamento por meio do fuso, né? Um fuso de alta precisão, o qual te dá uma aproximação elevada. Micrômetros analógicos, né, como esse aqui da imagem, ele tem normalmente essa aproximação de um centésimo. Né? Micrômetros digitais eles conseguem ter uma leitura, né, de deslocamento linear ainda com a maior precisão, né? Então você consegue ter aí a aproximação milesimal, né? É um milésimo de milímetro. Né? A gente vai fazer alguns exemplos mais para frente. O próprio analógico também, né? A gente tem analógico com aproximação aí também mais elevada, né? 2 milésimos de milímetro, 1 milésimo de milímetro. Mas o princípio, que é o foco nesse momento, ele está muito ligado a essa questão da transmissão por meio do fuso. Né? E aí, em outro momento, a gente vai fazer aula falando sobre os outros tipos de micrômetro. Né? Então, vamos observar aqui a leitura, né? Para entender um pouco sobre como utilizar, né, essas características do micrômetro, principalmente em processos seletivos, né, ou no dia a dia mesmo aí, da área metrológica. Bom, aqui tá ampliado, mas aqui basicamente o que representa, né, o corpo do micrômetro, né, com essas informações aqui gravadas nele, e aqui o tambor do micrômetro, que é onde você consegue girar, né, ele, né, para ele ter um avanço de aproximação do ponto de medição ou se distanciando, né? Então esse tambor ele representa justamente essa parte aqui e onde está gravado inicialmente e aqui justamente que é o corpo do micrômetro onde você tem lá os valores gravados. O qual ele fica fixo, né, linear, né, serve como guia e o tambor gira para que se tenha lá o deslocamento. Bom, voltando para o exemplo, o que acontece no corpo gravado do micrômetro, tomando como base aqui essa leitura, a gente tem distanciamentos aqui que ocorrem de 1 em 1 milímetro, né, nessa parte aqui superior. Né? Então a gente tem aqui de 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5 e assim sucessivamente. Então representa aí espaços de 1 milímetro. Embaixo, né, o que acontece? Esses traços aqui embaixo, eles representam a divisão do milímetro. Né? Então a gente tem 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e assim sucessivamente. Né? Então o que acontece? Se a gente tem essa divisão aqui, levando em consideração
meio milímetro, significa o seguinte: aqui no tambor a gente possui 50 divisões, né? Então essas 50 divisões do tambor representam justamente a leitura de 0,01, vou dar aqui a cor, representa justamente a leitura de 0,01 centésimo de milímetro por divisão indicada aqui no tambor. Então, significa o seguinte: supondo que o tambor esteja alinhado com, tendo essa coincidência com a primeira linha, né, do corpo do micrômetro, se a gente girar o tambor 360 graus, ou seja, deslocar as 50 linhas, onde cada uma equivale a 1 centésimo de milímetro, significa que justamente ele vai ter a próxima coincidência nessa segunda linha aqui, o qual a gente vai ter a marcação de 0,5 décimos de milímetro, né? Ou seja, fazendo com que tenha 360 graus de giro, a gente vai ter um avanço de meio milímetro. 720 graus de giro, a gente vai ter um avanço a cada 1 milímetro. Ok? Então vamos observar aqui a leitura, que vai ficar mais fácil de compreender. Vamos lá. Se a gente for observar aqui, primeiro ponto, a gente tem que tomar como base essa referência aqui do micrômetro, né? Verificar o que foi que ela já ultrapassou. Então, aqui a gente já tem 15, aqui a gente já tem 16, 17, 18. Então, significa que ele já ultrapassou 18 milímetros. Ok. Só que embaixo ele ultrapassou alguma coisa, ele já passou também o de baixo. Ou seja, se a gente toma como base aqui um avanço de 5 décimos por divisão, então significa que ele aqui em cima já ultrapassou os 18 milímetros, mas embaixo ele também já ultrapassou mais meio. Ou seja, na verdade ele ultrapassou já 18,5. Vou colocar aqui 50. 18,50. Então ele já ultrapassou isso. Então esse valor aqui você já tem. Se tiver no processo seletivo, fazendo a entrevista, enfim, você já sabe que a medição para esse caso aí ela tem que ser maior do que 18,50. Ok? E aí vem o segundo ponto, que é a coincidência que vai estar marcando aqui no tambor. Vou apagar aqui essas linhas, que a gente já sabe que já tem 18,50. E aí vamos para a questão das linhas. Observa aqui que a gente está indo do 15 para o 25, para o 30, ou seja, de baixo para cima. Então, quando você vai girando o tambor, o que é que acontece? Os números eles vão aumentando, ou seja, esse tambor aqui ele vai da marcação 0 até a marcação 50, né? Ou marcação 1 até a marcação 50. Então, quando você vai girando, que o micrômetro vai abrindo, significa que ele vai do número menor para o maior. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se você for observar, a gente tem aqui 20, 21, 22. E por que eu estou marcando aí exatamente nesse ponto? Porque essa linha central aqui do micrômetro aqui é que vai me dar base agora, para saber de fato qual é a medida. Então, se você observar, aqui a gente já tem 20, aqui a gente já tem 21 e aqui tem 22. Ou seja, a medida está entre 0,21 e 0,22. Agora, qual é a medida? Nesse caso aqui, dessa imagem, eu vou apagar aqui novamente para ficar melhor. Nesse caso dessa imagem, observa que a linha ela não está coincidindo em nada. Ou seja, ela está aproximadamente no centro, né? Vamos considerar que ela esteja aí no centro. Então, significa que ele passou o 0,21, que seria essa linha aqui, e está para chegar no 0,22. Então, a gente vai considerar aí que o valor seja 0,215. Né? Aí, por que o 5? Esse 5 aqui ele está representando a metade da linha. Ou seja, a gente tem aqui décimo, centésimo e milésimo. Então, esse valor aqui que a gente encontrou, a gente vai somar com o 18,5. Então, no caso, a gente teria já 18,5 mais
0,215. Né? Então, nesse caso aí, o resultado final seria 18,715 milímetros, né? 18 milímetros, 715 milésimos, né? Então, a gente teria 18,715 milésimos de milímetro. Seria esse o valor, né? Ou é esse o valor aqui indicado. Agora, a precisão ela toma como base a coincidência dos traços, né? E nesse caso aí ele não está coincidindo, então a gente supondo que ele está ali no centro, né? Então seria esse o valor aí de indicação desse micrômetro, tá bom? A gente vai ter mais alguns exemplos, a gente vai fazer mais 2 exemplos, né, nos outros vídeos sobre micrômetro, aí para fechar bem essa parte aí de leitura. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às aulas de leitura com o micrômetro, né? No outro vídeo a gente falou um pouco sobre algumas características, esse a gente vai passar direto para a leitura, né? Até para reforçar melhor esse entendimento. Bom, essa aqui é a imagem, né, que a gente vai estar fazendo a leitura. Qual é o primeiro passo? Aí tomando como base que a gente viu no último vídeo. O primeiro passo é justamente verificar o que foi que já passou dessa linha aqui de marcação do micrômetro, né? Então nesse caso aqui a gente já passou o 15, já passou o 16 e passou também aqui o 16,5. Lembrando que as divisões de baixo elas representam os 5 décimos, né? Porque as divisões não ficam em cima, elas não ficam em cima para não ter dificuldade na leitura, né? Senão você teria aí um problema de diagramação grande. Então, nesse caso aqui, ele já passou o 15, passou o 16 e passou também o de baixo, ou seja, passou 16,5. Então, aqui a gente já tem, no mínimo, 16,50, né? Ou 16,5 milímetros. E agora a gente vai verificar a indicação aqui no tambor. Então, essa segunda etapa, a gente vai ter que verificar aqui a linha central, né? O que foi que a linha central já ultrapassou. Né? Então, nesse caso aqui, observa aqui que a gente tem aqui 25... 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então ele passou o 30 e está antes do 31. A mesma situação do exemplo anterior. Ele não está coincidindo perfeitamente. Ele está ali praticamente no centro. Então, como 30 já passou e ele está antes do 31, significa o seguinte, que ele tem 0,30. E aí, no caso, aí, essa metade, né, entre uma divisão e outra, já que essa divisão é de 1/100, então entre um e o outro a gente vai ter uma consideração seguinte, é que no centro a gente vai ter meio milésimo, né? Então seria 0,30 mais meio milésimo, então daria 0,305. Então nesse caso aqui, somando 16,50 mais 0,305, a gente teria 16,805, né? Milésimos de milímetro. Então a gente teria 16 milímetros e 805 milésimos de milímetro, né? É essa a leitura aqui indicada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar, né, pelo menos essa sequência inicial aí de aulas sobre micrômetro, né, onde a gente vai fazer mais uma leitura, né, sobre medição com micrômetro. Né, a gente já teve 2 aulas e aqui é fechando a terceira aula, né, depois a gente tem outras aulas sobre micrômetro. Né. Nesse caso aqui, tomando como base o que a gente já viu nas aulas anteriores, né, para fazer a leitura aqui da medição, a gente vai primeiro identificar aqui o que ele já passou, né, com base nessa linha aqui perpendicular, né, ou essa linha vertical, né. Então nesse caso aqui ele já passou, essa linha vertical já passou 15 milímetros, passou 16 e passou aqui também um 16,5. Então nesse caso significa que a gente já tem 16,5 ou 50, né, centésimos de milímetro. Então o que é que a gente precisa verificar agora? A gente precisa observar agora a linha central. Olha aqui que nesse aqui ele está coincidindo perfeitamente. Os outros exemplos ele não estava coincidindo perfeitamente, né? Então tem que fazer a aproximação. Aí você pergunta, poxa, sempre vai coincidir perfeitamente? Não, a maioria das vezes não vai coincidir perfeitamente, né? Então você tem que ter essa noção realmente de espaço para
poder indicar lá o determinado valor. Bom, nesse caso aqui, que ele está coincidindo perfeitamente, a gente já tem 16,5, é só somar com o que ele está coincidindo. Então ele já passou aqui 30, 31, 32, 33, opa, aqui a gente tem 34. Né? Então a gente vai ter 16,50 mais 0,34. Né? Então nesse caso aqui o valor vai ser 16,84. Né? No caso 840, né? Milésimos de milímetro, né? 16 milímetros e 840 milésimos de milímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!